pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se! Fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Vamos vencê-los juntos! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, os nossos alunos da EJA! Tudo bem com vocês também? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. E vamos para a correção da nossa tarefa. Então, nós tínhamos também 4 operações para resolver, né, com diferentes estratégias. Então, a professora colocou algumas estratégias ali. A primeira estratégia que a professora usou é uma estratégia que eu inventei, né? Uma estratégia inventada pela professora que a gente chamou de operação equivalente. Ou seja, eu vou diminuindo 1 do 40 mil. Por que eu vou diminuindo 1 do 40 mil? Para transformar ele em 39.999. Porque é muito mais fácil diminuir, né, quando o número em cima é 9. Então, a professora tirou 1 de lá. E também tirou 1 do outro, né, do outro termo, que era o 7.539. Então, se eu tirei 1 de um lado, eu vou tirar 1 do outro também. E a diferença entre os dois ainda permanece a mesma que a diferença de cima, porque eu só tirei 1 dos dois lados, né? Diminui 1 de cá, diminui 1 de cá e a diferença permanece a mesma. Então, isso é achar uma operação equivalente. Então, a professora achou uma operação equivalente para descobrir o resultado. E ali no final, né, diminuindo 39.999, diz, né, tirando 7.538, eu encontro 32.461.
Então, essa resposta é equivalente à operação de cima, tá bom? E a letra B, que é a da operação da estratégia da decomposição, que a gente já fez aqui na sala de aula, né, aula passada, aqui na nossa aula da TV. E na letra C, também é de decomposição, só que um outro jeito diferente de fazer a decomposição. E na letra D é a da reta, né, da reta numérica. Então, aí em vermelho, bem forte, está a resposta da operação. Então, você vai observar se a tua estratégia levou a essa resposta. Então, tem que conferir aí no caderno de vocês se a resposta que está em vermelho é igual à de vocês, né? Daí, se for diferente, a gente arruma, né? Daí tem que arrumar. Mas esses são os valores, né, das diferenças entre todas essas operações de subtração. Beleza? Muito bem. Então, essa aí foi a correção da nossa tarefa, né? Como a professora já falou, a gente errou, a gente apaga, a gente arruma, sem problema nenhum, né? E continua aprendendo. E hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos aí olhar no nosso objetivo? Então, na aula de hoje, a gente vai reconhecer fração como resultado de uma divisão. Isso mesmo. Hoje nós vamos olhar com a ideia de fração de novo. Por que, professora, de novo? Porque essa é uma ideia que a gente tem que, né, fortalecer. Porque tem algumas crianças ainda que eu andei sabendo, assim, né, que ainda não aprenderam direito a divisão. Então, o que a professora fez? Eu trouxe de novo a fração. Daí a professora trouxe de novo a fração para a nossa aula, com essa ideia agora, da ideia que está em volta da fração, que é a ideia de dividir em partes iguais. Então, nós vamos ver agora essa ideia. E para isso, a professora trouxe uma história. Isso, é uma história que é deste livro aqui, né? Este livro aqui se chama O Pirulito do Pato, né? De Nilson José Machado, né? Da editora Scipione. Então, as ilustrações foram feitas por Alejandro Rosas, né? Que é o ilustrador. Então, esse livro aqui a gente vai usar agora para fazer a nossa aula. Só que a professora não vai ler o livro aqui na frente de vocês. A professora vai mostrar aí na tela, vocês vão acompanhar a leitura com a professora aí em casa, tá bom? Então, vamos lá? O pirulito do pato. O pato Dino levou um pito, tudo por causa de um pirulito. Um pirulito e 2 patinhos. A mamãe pata disse mansinho: Lino e Tino, venham aqui, o pirulito vão repartir. O pato Dino que fez então? Deu um palito para o seu irmão. Disse a mãe pata: seu Vivaldino, não é assim, pobre do Lino. Divida ao meio, sem truque algum, uma metade para cada um. Dino já ia até cortando quando a outra pata veio chegando. Era uma amiga da mamãe pata, chamada Choca, nada cordata. E trouxe o filho, que bem chatinho falou: eu quero um pedacinho. A mamãe pata disse a sorrir: pois em 3 partes eu vou repartir. Tudo igualzinho, sem truque algum. Pegue 1/3 para cada um. Já estava tudo acertadinho quando chegou o patozinho. O pato chato, filho da Choca, disse: em meu terço ninguém mais toca. O pato Lino, que é amigão do patozinho, falou então: não faz mal não, deixe comigo, eu divido o meu com meu amigo. Cortando ao meio o seu pedaço, deu logo auzinho, ganhando um abraço. Todos ganharam seu pedacinho, Lino, Edino e os amiguinhos. Vocês prestaram muita atenção em toda a história? Conte então, do que foi dito? Quantos patinhos chuparam partes do pirulito? Todos ganharam partes iguais? Se não, respondam. Quem ganhou mais? Quem ganhou mais? Essa é a questão agora que a gente vai ver aqui na nossa sala. Quem ganhou mais? Vocês viram aí que apareceram 4 patinhos? Então vamos voltar lá para os 4 patinhos para a gente pensar um pouquinho.
nós tínhamos o Dino, o Lino, o Pato Chato, filho daquela pata, amiga da mamãe pata, né? A pata choca. E o Zinho, que era amigo do Lino. Então, veja, nós tínhamos aí 4 patinhos e um pirulito apenas. E agora, bem, lá na história, a mamãe pata dividiu. Então, a gente vai fazer a experiência aqui na mesa da professora. E você, na sua casa, se você quiser fazer junto com a professora, até pode. Como que você vai fazer? Você vai pegar aí na sua casa alguma coisa que seja circular. Uma tampa, o próprio prato que você come, né? Um pires, né? Você vai pegar uma forma retangular, uma forma circular e vai desenhar. Como vai desenhar? Você vai colocar assim, ó, vai pegar um lápis, né? Qualquer objeto que você tenha na sua casa e vai colocar assim em cima de uma folha. Pode ser colorida, pode ser branca, pode ser folha de revista, folha de jornal, o que você tiver na sua casa. Folha velha que você já não ocupa mais, de sulfite, né? Então não interessa. Você vai pegar uma folha e vai fazer o contorno. Ó, você pega e faz o contorno dessa tampa, né? Circular. Faz o contorno. Aí você tem aqui um círculo, né? Feito aqui na nossa folha. Aí o que você faz? Você recorta o círculo. Mas não recorta um só não, você pode recortar mais de um. Como que recorta mais de um, professora? Faz assim, ó, dobra no meio a folha. Tá vendo? Ó, dobrou no meio aqui. Aí você vai pegar a tesoura, a professora pegar a tesoura aqui e vai recortar. Ó. Recorta os dois juntos, vai segurando bem com cuidado para você não tirar a folha do lugar. Se a gente tirar a folha do lugar, os dois não vão ficar igualzinho, né? Um vai ficar um pouco maior, outro vai ficar um pouco menor. Então, vai lá recortando em volta até finalizar todo o círculo. Ok, então a professora já cortou, vou deixar aqui do ladinho. E observe aqui agora, ó, nós ficamos com dois círculos, né? 2 círculos para a gente trabalhar, tá bom? Então, esse círculo aqui você faz em casa para fazer junto com a professora aqui. Eu fiz um círculo colorido um pouco maior, porque a gente está trabalhando na TV, né? E para você poder observar como faz. Isso que a gente vai trabalhar aqui, essas ideias, vocês já têm um material em casa que vocês receberam, algumas aulas lá atrás que a escola mandou para vocês, que é esse material aqui, ó. Que é o material das fichas de fração, dos discos de fração, né? Que você deve ter recebido aí na sua casa. Lembra que a professora falou que era para recortar nas linhas, né? Em cima dessas linhas pretas aqui para separar um do outro. Daí até falei que podia deixar num papelzinho um pouquinho mais duro para a gente ter, né? Como uma espécie de material de recurso dentro da nossa caixa matemática. Então, se você fez isso, ó, ela ficou mais ou menos assim, ó, né? A gente pegou lá uma folha mais durinha para colar atrás, ó, e colou, né, todas as fichinhas, ó. Todas as fichinhas recortadas, coladas, ó, inteiro, o quinto, o quarto, tem até o 12avos, né? 1/12avos. Então essas pecinhas aqui desses discos de fração a gente pode usar para fazer referência à nossa aula de hoje, tá bom? Muito bem. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um dos círculos que a gente tem, tá? E vai fazer todo o processo lá da divisão do pirulito que a mamãe pata fez com os patinhos. Bem, mas para isso, a gente vai fazer o seguinte. A primeira divisão, qual era? A mamãe pata estava lá, comprou o pirulito, deu para os seus patinhos. Aí o Dino tirou, né, e deu o cabo, né, do pirulito lá pro irmão. Ah, a mamãe pata disse que não, vamos repartir metade para cada um. Opa, metade para cada um, então vamos repartir na metade. Metade significa o quê? Dobrar no meio. Então a gente vai dobrar aqui, ó, o círculo no meio. Ó, bem dobradinho, marca aqui, bem marcado. Porque quando a gente abrir, a gente vai olhar, né, ó, as duas partes. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai recortar no meio, porque a primeira divisão era essa, era dividir em 2. Essa seria a primeira divisão lá dos patinhos. Então, não aconteceu, né? Porque chegou mais gente, mas a primeira divisão seria essa, para o Lino e para o Dino,
né? Então a professora vai colocar aqui, ó, vai pegar aqui um tubinho de cola, vai pôr um pouquinho aqui, ó, na pontinha só para colar aqui no papel que a professora vai pôr para vocês aqui verem, né? Então, pôr um pouquinho de cola só para grudar o papel. Então, eu vou colocar um afastado do outro. Por quê? Porque essa fração que surgiu aí agora, né? De cada um dos pedacinhos é o quê? A fração do meio. Eu tinha um inteiro, dividir em duas partes. Então, o denominador é aquele em que o inteiro foi dividido. Então, foi dividido em duas partes. Então, 2, né? Que é a divisão do todo. Quanto que vale uma parte só? Vale 1/2. Então, eu tenho 1/2 aqui, 1/2 aqui. Então, essa fração aqui, né, de um deles, essa fração aqui corresponde a 1/2. E essa outra do outro lado é 1/2 também. Então, 1/2 mais 1/2 vai fechar o inteiro. Então, essa é a fração do meio, beleza? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer a mesma coisa que a professora fez. Cola lá no caderno, as duas metades, registra 1/2 aqui, ó, embaixo dessa, né? Aqui, ó, embaixo dessa. Registra 1/2 embaixo da outra parte, tá? Aqui a professora colocou no meio só para a gente fazer a referência. Mas você escreve 1/2 aqui e escreve 1/2 aqui também. Porque 1/2 e 1/2, tá bom? Muito bem. Então, aqui o meio a gente já fez. Agora, a gente vai fazer qual outra divisão? Tava tudo acertado quando, de repente, chegou a mamãe, lá, a amiga da mamãe Pata lá, né? A Pata-choca. E o filhinho dela, todo chatinho, falou que queria um pedacinho. E agora? Como que eu vou fazer para dividir em 3 pedaços o círculo? É difícil, professora? Não, mas precisa de um pouquinho de atenção. Então, a professora vai mostrar para vocês como dividir um círculo em 3 partes iguais. Bem, a gente precisa achar o meio do círculo. Mas eu não sei, professora, como que eu acho o meio do círculo. Então, eu vou mostrar para vocês. Ó, a professora vai pôr aqui na mesa para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e vamos fazer uma dobra como se fosse dobrar no meio, como se fosse, mas não dobra. Segura lá, ó, pontinha, né, as duas junções lá, uma sobre a outra. E aqui, ó, deixa eu tirar aqui, ó. Aqui a professora vai marcar, vai fazer uma marquinha só, ó. Aí ficou assim, ó, como se fosse, né? Ó, tá vendo? A professora só fez uma marquinha aqui, ó, atrás, tá? Daquela que eu segurei, beleza? Agora a professora vai abrir. Tá vendo que ficou uma marquinha lá no meio? Né? Então, beleza. Agora a gente vai fazer do outro lado. Vai marcar, mesma coisa, vai segurar a pontinha lá e vai fazer uma marcação bem aqui no meio. Ok? Abriu. Quando a gente abriu, a gente encontrou ali a junção de um e do outro. Vou fazer um pontinho aqui para vocês enxergarem. Ó. Ali naquele pontinho é exatamente o meio desse círculo. Porque eu cruzei, né? Os dois diâmetros aqui e cruzei e achei o pontinho do meio. Ok? Agora a professora vai fazer o seguinte. Agora nós vamos fazer uma linha. Deixa eu precisar pegar um papel aqui para ajudar de régua. Então a professora vai fazer assim, ó. Nós vamos fazer uma linha reta. Esqueci a reguinha lá do outro lado, agora a professora vai usar aqui o papel mesmo. Tá? Então vamos puxar aqui, ó. Uma linha reta, que a gente, ó, essa linha reta que a gente faz do meio até chegar, né, na pontinha aqui do círculo se chama raio, tá? Esse aqui é o raio do círculo. Se fosse continuar até lá, seria diâmetro. Mas eu fiz do meio até aqui, ó, no arco do círculo, tá bom? Então aqui é o raio. O raio. E o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar nesse raio, até o meio só. Não posso cortar mais que além. Então, ó, vou pegar aqui e vamos cortar até o meio. Pronto. Ficou assim, ó, né? Separadinho, como se fosse 2 perninhas. Agora, o que nós vamos fazer, professora? Agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar um sobre o outro para fazer como se fosse um funil, ó. Tá vendo? Só que a gente vai fazer isso e vai abrindo assim, ó. Deixa a professora mostrar devagarzinho, ó. A gente vai fazendo o funil ficar mais apertadinho. Até a gente conseguir pegar e deixar ele bem dobradinho, assim, com todas as partes sobrepostas, tá? Então, a professora vai puxando, por isso que eu digo para você, tem que ter um pouquinho de atenção.
Difícil não é, mas tem que ter um pouquinho de atenção para fazer. Ou dá para fazer de outro jeito. Olha, a professora vai fazer também, porque talvez algumas pessoas aí ficam com dificuldade de entender. Ó. Se você pegou, tá? Um sobre o outro, ó, puxa aqui, ó, segura um na mesa e puxa o outro até mais ou menos onde você conseguir. Aperta um pouquinho, ó, a professora vai apertar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Apertei. Olha o que aconteceu aqui quando apertei, ó. Sobrou, deixa eu fazer assim, ó, sobrou aqui, tá vendo? Então não tá errado. Eu não posso vincar ainda. Não posso marcar aqui ainda, porque tá errado. Eu vou ter que puxar um pouquinho mais para cá, porque na hora que eu fechar, ele tem que ficar bem certinho um sobre o outro. Vamos ver se eu consigo agora? Agora eu consegui, ó. Agora a professora conseguiu fechar aqui, ó. Tá vendo que ele tá bem retinho? E olha aqui dentro. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha lá dentro também. Ó, a outra pontinha dá lá, ó. Ó, ainda ficou um pouquinho. Então, o que a professora pode fazer? Ó, puxar mais um toquinho só e endireitar. Ó. Quando a professora endireita, a hora que eu abri, ó, ela ficou lá. Tá vendo? Ficou bem certinho. E aqui também, ó, ficou certinho. Pronto, dobrei o círculo em 3 partes. A hora que eu abri, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Então, agora a gente vai dividir, né? As 3 partes onde a gente marcou. Vou dividir aqui. E vamos dividir aqui também. Precisa traçar, professora, uma linha para recortar? Só se você não conseguir enxergar direitinho aquela marca que ficou. Ó, o círculo dividido em 3 partes iguais. Tá? Daí, quanto que vale essa parte? Então, vamos colocar aqui também de novo. A professora vai pôr aqui um pouquinho de cola. E vai colocar só um dessa vez agora. Não vou colocar todos eles. Ó, esse pedacinho, ele vale 1/3. 1/3 por quê? Cadê os outros terços? Estão aqui, ó. Não vou colar, vou deixar só soltinho para vocês verem. Né? Eu tinha 1/3. Esse inteiro eu dividi em 1, 2, 3 partes, por isso que o denominador é 3. E eu peguei só essa parte aqui, 1/3. Se eu pegasse a outra, 1/3. Se eu pegasse essa, 1/3. Então, cada um dos patinhos ganhou 1/3, né? Opa, mas espera aí, professora, teve um patinho lá que chegou depois, que é o patozinho, e também, né, chegou lá e tem que ganhar um pedacinho dele também. Como a gente vai fazer agora o pedacinho lá do patozinho? Lembra que o pato Lino falou que não tem problema, que ele pegava e dividia o dele com o amigo? Então, o pedaço dozinho, então aqui a gente vai escrever assim, ó. Então, a professora até vai colar, agora eu vou colar, porque eu vou escrever o nome dos patinhos, tá? Então, eu vou colar esse aqui. Longe assim mesmo. Então, aqui vai ser o pato Dino, vou escrever o nome dele, que é o pedaço do Dino. Esse aqui é o pato Chato, filho da Choca, né, que é o pato Chato, que é com X mesmo, porque é o nome dele, na história estava com X, tá? Então, é Chato e o Dino. E esse que era do Lino, né? Esse pedacinho que era do Lino, o que aconteceu com ele? Ele dividiu no meio com o amiguinho. Então, vamos dividir no meio. Como que eu divido no meio? Ó, põe pontinha com pontinha. Ó, vou pôr aqui na mesa para vocês poderem enxergar melhor, tá? Põe pontinha com pontinha ali embaixo, segura as 2 pontinhas bem juntinha. Ó, aí você vai, segura lá, marca lá em cima e vem puxando a marca para cá. Tá? Você acabou de fazer a metade daquele terço. Então, nós tínhamos o terço, né, 1/3, e dividimos ele no meio. Então, agora a gente vai recortar no meio. Recortamos no meio. E ficamos com os 2 pedacinhos. Um é do Lino e outro é do Zinho, que é amigo dele. Então, agora a professora escreveu o nome dos patinhos. Então, agora vamos colar aqui na folha. Né? Pôr um pouquinho de cola para poder visualizar agora as partes do pirulito. Tá? Então, aqui a professora colou, né? Meio tortinho, não tem problema, que a gente só vai visualizar agora o nome dos donos dos pedaços. Né? Pato Dino, Patozinho, Pato Lino e Pato Chato. O nome dos patinhos. Esses 2 aqui são pedaços maiores, né? Dá para vocês verem aí, deixa a professora virar aqui mais de pezinho assim para vocês verem. Ó, são pedaços maiores. Quem pegou maior? O Chato e o Dino. E o Zinho e o Lino ficaram com os pedaços menores.
Quanto vale esse pedaço menor do lino e do dino? É essa a pergunta que eu faço agora para vocês. Quanto vocês acham que vale na fração o pedacinho do zinho e o pedacinho do lino? Pense lá um pouquinho. Será que é 1/3 igual ao do chato e do dino? Não, não é. Por que não é? Porque é menor. Então essa parte a gente já sabe, a gente já descobriu que não pode ser. Então vai ser que tamanho? Então agora para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que pensar no pedaço do zinho e do lino em relação ao inteiro. Faz de conta, né? Vamos fazer de conta que em vez de cortar em 3 pedaços, a mamãe dividiu nos pedacinhos do tamanho do zinho e do lino. Então vamos pegar aqui, a professora vai trazer já pronto para vocês verem a fração dos terços, tá? Aqui a professora vai trazer aqui na frente um material estruturado que a professora já trouxe prontinho para vocês verem a relação dos terços. Então olha aqui, ó, os terços são esses aqui, que nós tínhamos lá, né, no início, tá? E o que aconteceu quando um pedaço aqui, né, foi repartido no meio? Então olha aqui, ó, nós temos o pedaço do tamanho, aqui ó, de cor, né, de outra cor, que a gente dividiu no meio. Então eu vou substituir, vou tirar o azul de baixo e vou deixar esse roxinho aqui, ó, que é o pedacinho dos 2 patinhos lá, do patolino e do patozinho. Então tá aqui, igualzinho a professora colou lá no papel dela. Então agora vamos ver. Esse tamanho aqui em relação ao inteiro, quanto que vale? Bem, a gente já viu a relação que tinha aqui, né? Já vimos aqui a relação? Ó, um pedaço do terço vale 2 pedaços desse aqui. Vamos fazer a conta agora com os outros pedacinhos para ver quanto que fechou? Vamos ver lá. Se eu tinha 2 naquele lá, eu vou ter 2 aqui também. Então vamos pôr em cima. Se eu tinha 2 no outro, aqui também vai ter 2. Vamos pôr os 2 aqui em cima para fechar igualzinho. Ó, fechou, né? Todos os tamanhos, eu pus em cima do azul. Vamos contar agora no inteiro quantos pedaços tinha? Vamos juntar todos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Então quer dizer que cada pedacinho roxo desse aqui vale 1/6? Isso, vale 1/6. Por quê? Porque eu tenho um pedaço, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Então cada pedacinho desses vale 1 dos 6 que foram divididos. Então vamos voltar lá para a fração original? Vamos voltar lá para o nosso problema do começo? Então olha aqui, ó. Quanto que foi que cada um recebeu? Quanto que valia o azul? Lembra que vocês já contaram para mim? Vocês já fizeram essa relação? Valia 1/3. Né? Ó, a professora vai puxar aqui para vocês enxergarem melhor. Então esse azul valia 1/3. Esse outro azul de baixo valia 1/3 também, né? 1/3, 1/3 e 1/3. E esse aqui, ó, do lado, 1/6. E eu vou pôr aqui, ver se eu consigo pôr isso. Este aqui vale também 1/6. Então olha cada pedacinho. Este é 1/6. Este é 1/6. Este é 1/3 e este é 1/3. Então aqui nós temos todos os pedacinhos dos 4 patinhos. Né? Os 4 patinhos receberam partes do pirulito. Quantas partes do pirulito foram tomadas? Então, para o zinho e para o lino, 1/6 para cada um. Para o chato e para o dino, 1/3 cada um. E se eu juntar todas essas frações, ó, se eu juntar todos os pedaços de novo, eu vou formar o pirulito inteiro novamente. Aí eu posso somar todas essas frações aqui e verificar que todas elas somadas vão dar o inteiro novamente. Ok? Deu para entender a relação aqui da divisão do pirulito? Então, a divisão do pirulito, a professora dividiu primeiro lá no meio, para fazer de conta, né, que era o pato dos 2 patinhos que iam receber, mas não foi essa história que aconteceu, chegou mais um, depois chegou outro, né? Então a divisão final ficou assim, 1/3 pro dino e pro pato chato, e pro lino e pro zinho ficou 1/6 para cada um. Então 1/6 é a metade de 1/3. A gente descobriu isso aqui na relação que nós fizemos aqui na mesa. Beleza? Então,
Então, agora a gente vai fazer uns exercícios para ver se a gente entendeu essa relação da fração que eu trouxe hoje aqui para vocês. Vamos lá? Então, nós temos aí um exercício na tela. Então, nós temos aí agora o número 1 e o número 2. A primeira parte foi dividida ali, o inteiro, né, que ainda é círculo, nós estamos trabalhando com a ideia da divisão do círculo hoje, né? E foi dividido no meio. Qual é a fração que corresponde àquela parte pintada de rosa? Qual é? Então, vamos ver se você acertou. Isso, é metade, 1/2. Agora, olha no número 2. Nós temos um círculo dividido em 4. Isso, eu tomei apenas 1. Qual é a fração? Vamos ver se você acertou? Isso, muito bem. Agora vamos para mais uma atividade. Continuando lá, quanto que é a número 3 ali? Qual é a fração que corresponde à parte pintada no 3? Veja quantas partes foram divididas, veja quantas foram pintadas. E vale quanto? Vamos ver se você acertou? 1/3, muito bem. E agora de baixo, número 4. Opa, agora não tenho só uma parte pintada não. Agora eu tenho mais. Então tome cuidado aí nessa hora. Quanto que é a parte pintada do número 4? Pensa bem, olha. Já deu? Então vamos ver se você acertou? 3/4, muito bem. Então, veja, essas atividades que a gente acabou de fazer foi um exercício para a nossa cabeça, para a gente, né, ficar aí bem entendido nessa ideia de fração. Então, veja, quando eu tenho, né, um inteiro, né, quando eu tenho um inteiro, e esse inteiro eu não posso dar inteiro, assim, do jeito que está, para 3 ou 4 pessoas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir. Dividir em quanto? Em quantas pessoas eu tiver. Ali na história a gente teve 4 patinhos, mas ele não ficou dividido em 4 partes iguais. Lembram que foram 4 partes desiguais? Nós tínhamos 2 pedacinhos de 1/6 e 2 pedacinhos de 1/3. Então, não eram partes iguais. Se eu quisesse dividir em partes iguais o pirulito e dar, né, um pedaço igual para cada um dos 4 patinhos, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar esse inteiro e dividir ele em 4 partes. Então, olha o que a professora vai fazer aqui agora em cima aqui para vocês poderem observar. Então, vamos tirar aqui da frente, vamos pôr aqui. Ó, eu tinha o inteiro e dividi em 4 partes. Ó, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Ó, então eu tenho aqui o inteiro e aqui eu tenho 4 partes dividido. Se eu tivesse que dar 4 pedaços divididos em partes iguais e dado um pedaço para cada patinho, eu daria quanto em fração? Isso, ó, tem gente que já prestou atenção no da professora. Eu daria 1/4. Então, esse aqui vale 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. E se eu juntar 1/4 com 1/4, professora, dá quanto agora? Pense lá, eu tenho 2/4. Né? Se eu fosse registrar essa fração, professora, como ficaria essa fração registrada? Então, a professora vai registrar aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês aí também. Então, ó, eu tinha 1/4 quando eu tinha sozinho. Agora eu peguei 2/4, porque eu tenho 2 pedaços, né? E se eu pegasse, professora, mais um pedaço e colocasse aqui do ladinho, ó. Pegasse mais um e colocasse ali do ladinho. Quantos pedaços eu tinha agora? Então, agora, dos quartos que eu tinha, eu peguei para registrar 3 pedaços. Então, vamos pôr aqui, ó. 3/4. 1, 2, 3. 3/4. E se eu pegasse inteiro, professora? Inteiro, quantos quartos seriam inteiro? Seriam 4/4. Como que a gente vai registrar essa fração? Nós vamos registrar assim. Dos 4 que nós tínhamos, eu queria registrar todos eles. Então, olha como é que ficou. O inteiro fica 4/4. O numerador e o denominador ficam com o mesmo símbolo, né? O mesmo número em relação ao símbolo numérico, né? 4/4, 4/4. Dos 4 que eu tinha, eu peguei os 4, peguei inteiro. Então, quando eu tenho na fração, a representação do numerador e a representação do denominador iguais,
significa que eu tenho a fração inteira. Aqui seria quartos, mas eu poderia, por exemplo, pegar o meio, ó, dividir em 2 e juntei, ó, 2 meios. Vamos registrar os 2 meios aqui. Né, ó, 2 meios. 2 meios é esses dois aqui, ó, metade com metade, então 2 metades. Então, 2 meios também peguei o inteiro. E aqui no inteiro do 4 quartos também, quando eu peguei os 4 quartos, eu peguei ele inteiro. Então, veja, quando eu tenho as partes, né, representadas do numerador e do denominador iguais, eu tenho a fração inteira, ok? Então, isso é uma outra ideia que nós trabalhamos aqui na aula de hoje, né? A entender que quando eu tenho essas representações do numerador e do denominador iguais, eu tenho o inteiro naquele momento. Beleza? Bem, aí vocês também receberam na casa de vocês, há um tempo atrás, um material de fração também que eram umas réguas de frações. Lembram que eram as réguas de frações? Então a professora trouxe aqui um cartaz, né, para vocês poderem observar das frações que a gente tem, né, que a gente conhece, algumas frações, as primeiras frações. Então, as primeiras frações que a gente tem, né? Então, lá, né, nós temos a fração. Opa, deixa a professora segurar aqui um pouquinho para ela não cair. Vou pôr aqui um grampinho, beleza. Aqui, ó. Então, nós temos o inteiro, que pode ser circular ou pode ser retangular. A metade, né, que representa a metade, tanto circular quanto retangular. O terço, né, tanto na retangular quanto na circular. E assim todas as frações, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Bem, professora, eu li 1 em cada um, né? Significa 1 dos 2, 1 dos 3, 1 dos 4, 1 dos 5 e assim por diante. Quer dizer que a professora está pegando uma parte daquela que for dividido. Se eu quiser mais partes, o numerador muda, o denominador não, né? Lembra, se eu tenho aqui, ó, 1/3, mas se eu pegar 2 pedaços, vai ser 2/3, ó, o numerador mudou, o denominador não muda, né? Então, lembra que quando a gente tem a fração aqui, a professora tem aqui as frações unitárias. O que é a fração unitária? Quando eu tenho apenas um pedaço de cada uma das divisões que eu fiz do inteiro. A gente chama isso de fração unitária, né? A fração que a gente trabalha, que a gente precisa conhecer, pelo menos, né? Então, vejam, quantas coisas a gente trabalhou na aula de hoje. E tudo isso foi para a gente chegar no nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo? Vamos ver? Reconhecer fração como resultado de uma divisão. Então, vocês conseguiram ver hoje que a fração é resultado de uma divisão? Então, quando a gente divide o inteiro em partes para distribuir, né? Eu tenho um inteiro, mas eu tenho muitas pessoas para dividir, eu vou ter que repartir em pedaços. Esses pedaços, quando eu pego um pedaço para mim, esse pedaço que veio para mim, assim como o pedaço que foi para os patinhos, a gente chama de pedaço fracionário, ou seja, é a fração daquilo que foi dividido. Então, isso que é a fração como resultado de uma divisão, né? E aí a gente pode ter mais de um inteiro, a gente podia ter 2 pirulitos, né, para 3 patinhos, né? Ou 2 pirulitos para 5 patinhos, enfim, quantas pessoas eu tiver, quantas situações eu tiver que dividir, eu vou pegar aquele inteiro e vou dividir em tantas partes quantas eu tiver que distribuir. E aí eu tenho um pedaço, esse pedaço é uma fração do meu inteiro, ok? Deu para entender? Bem, e para você treinar na sua casa para ficar mais fera ainda nessa relação aí da divisão, em relação à fração, né? A fração como resultado de uma divisão, a professora vai mandar uma tarefinha para vocês. Vamos ver? Então, a tarefa está ali. Eu tenho ali 8 círculos divididos em tantos pedaços. São frações unitárias. Eu quero que você escreva para a professora, né? Das partes pintadas são frações unitárias. Que você escreva em cima, que é a parte pintada, a fração, né? A parte pintada. E embaixo, a fração da parte que não é pintada. Tá? Que é a parte branca, porque juntando as duas partes eu vou sempre ter o inteiro, né? A parte de cima com a parte de baixo ali na tabela, né? Eu vou preencher aquela tabela com a parte de cima e com a parte de baixo da mesma situação. Veja lá, letra A e a letra B, a professora já deixou pronta, né? Então, letra A eu tinha um meio pintado e um meio sem pintar.
na parte dos terços, né, que é ali o B, eu tinha 1/3 pintado e 2/3 sem pintar. Por quê? Porque quando eu junto um com o outro, eu vou fechar o inteiro, né, como a professora já mostrou aqui na mesa para vocês. Então é isso que vocês vão completar, vocês vão fechar até a letra H lá, ó, a parte que é pintada em cima, a parte que não é pintada embaixo, ok? Muito bem, então aí está a nossa tarefa da aula de hoje, para a gente fortalecer o nosso conhecimento, nossas aprendizagens, lembrando que você precisa fazer, lembra que a professora já vem dizendo, né, muitas vezes aqui nas nossas aulas, que a gente precisa ter um esforço, e as tarefas que a professora coloca para vocês não tem nada de difícil, né? Elas podem ser um pouquinho trabalhosas, mas elas são bem fáceis de resolver. Mas o esforço que a gente tem que colocar para fazer é o que importa. Então é isso que você tem que fazer. Um esforço, pensar, olhar nas figuras, nos desenhos e registrar as frações. Aí você vai ver que vai dar muito certo e você vai acertar todas elas. Ok? Combinado? Muito bem. Então a gente vai ficando por aqui, né? A gente vai terminando a nossa aula, nos despedindo de vocês com um baita de um beijo e até a próxima! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos organizar nossos materiais para a aula de hoje? Então, vamos separar os materiais. Você vai precisar de lápis, borracha, caderno e do nosso material complementar, certo? No seu caderno, escreva a data de hoje, seu nome completo e aula de língua portuguesa. Os objetivos de hoje serão observar a escrita de palavras, percebendo as semelhanças e diferenças. Relacionar texto com ilustração, certo? Então, esses são nossos objetivos de hoje. E nessa nossa última aula da semana, vamos ouvir esta bela canção Alecrim com nossa equipe de musicalização. Qual era o título da cantiga que a gente acabou de ouvir? Vocês lembram? Como era mesmo? Alecrim, certo? Então, o alecrim estava presente na nossa cantiga lá e o título desta canção, dessa cantiga, era Alecrim. Vocês observaram que nessa palavrinha eu tenho aqui também um encontro consonantal que a gente já até trabalhou na última aula. Aqui eu tenho o C e o R e a vogal I, que faz
nessa palavra a sílaba CRI. Vamos ver lá? Então, alecrim, encontro consonantal CR, né? O CRA, CRE, CRI, CRO, CRU, certo? Vamos ver mais um? Então, e se o encontro consonantal não fosse o CR, fosse o C e o L, formariam quais sílabas? CLA, CLE, CLI, CLO, CLU, certo? Lembraram lá da nossa última aula? Vamos ler novamente a letra da canção, então. Alecrim, é o nosso título lá. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. E daí ela repete novamente, né? Mas aqui no nosso texto que eu trouxe para vocês, a gente pode observar essas estrofes aqui, né? Sem repetição. Vamos ver lá? Relembrando a estrutura do texto. Como eu já falei, o nosso título é Alecrim. Os nossos versos, né? São 4 na primeira estrofe e mais 4 aqui na segunda estrofe, certo? Cada frase curta, como eu já falei nas outras aulas, chamam-se verso desse tipo de texto e formam as estrofes, certo? Lembraram? Vamos utilizar isso mais tarde nas nossas atividades. Crianças, então agora tudo que a gente aprendeu, a gente vai utilizar agora nessa atividade aqui. A gente vai completar algumas palavras com os seguintes encontros consonantais: BR, CR, FR, GR, TR. E também ali BL, CL, FL, TL e PL, certo? Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês para a gente poder copiar essas palavras aqui. Então, eu vou dar um tempo para vocês lá. Na primeira linha lá, tem aço e na frente tem um espacinho. Depois, aqui, na frente tem o espaço, evo, espaço, ilo e espaço. Qual daqueles encontros consonantais acima vão completar ali, formando palavras? Então, façam essa primeira linha lá e a gente vai aguardar um pouquinho. Então, na segunda linha, eu tenho a sílaba simples lá, bi, um espacinho, daí tem lá ioteca. Que será? Qual o encontro consonantal que eu vou conseguir encaixar ali para formar uma palavra? Aqui, B e o I, C e o I, duas sílabas simples, olha o padrão. Consoante, vogal, consoante, vogal. E aí eu tenho o espacinho eta. O que será? Qual desses encontros vão formar uma palavra? E na última linha tem um espaço, daí tem a letrinha A, daí mingo. Qual desses encontros formará uma palavra ali? E a última palavrinha, A, espacinho, eta. O que será que eu vou formar com essas palavras? Vou aguardar mais um pouquinho para vocês terminarem essa atividade. Certo, crianças? Conseguiram? Vamos lá ver a primeira linha, quais palavrinhas se formaram? Vamos ver. Olha lá. Então, na primeira palavra eu coloquei o B e o R, eu formei a palavra braço. Eu usei o encontro consonantal BR, certo? Na segunda palavrinha, o encontro consonantal CR, que formou a palavrinha craque.
A próxima palavra, colocamos o F e o R e eu formei a palavra frevo. Frevo. Vocês sabem o que é frevo? É uma dança que faz parte do nosso folclore também, certo? Aqui, grilo. O G e o R formaram a palavra grilo. Corrigiram, vejam se fizeram corretamente. Observem lá e vamos para a próxima linha. Biblioteca. Aqui eu coloquei o B e o L, o encontro consonantal que estava aqui, ó. O B e o L. Biblioteca. E na segunda palavrinha, o C e o L, que estava aqui, nosso encontro consonantal CL, que formou a palavra bicicleta. Certo? Corrigiram, acertaram, conseguiram fazer essa linha de palavras? Que bom! Vamos para a próxima? F e L. Flamingo. Formou a palavrinha flamingo. É uma ave, flamingo. Uma ave muito bonita. Vamos para a próxima? O T e o L, que formou a palavra atleta. Conseguiram? Corrigiram? Então vamos ler novamente nossas palavras que a gente formou e corrijam todas lá no caderno, certo? Vamos ler? Braço, craque, frevo, grilo, biblioteca, bicicleta, flamingo e atleta, certo? Relembraram lá os encontros consonantais? Vão ficar craque nos encontros consonantais, né, gente? Vamos lá. E agora eu quero convidar vocês para o nosso jogo da forca. Vocês já brincaram de jogo da forca? Eu quero que peguem o caderno lá e vocês vão anotar as palavrinhas que a gente encontrar no nosso jogo aqui, certo? Vai ser um pouquinho diferente porque hoje eu não posso estar com vocês para brincar, então eu vou dar as dicas aqui e vocês vão fazendo lá no caderno de vocês, vão tentando lá. Marca lá, na primeira palavrinha do nosso jogo da forca, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, certo? Então, numa linha, vocês vão deixar lá 8 espacinhos para letras, certo? Na segunda linha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, vocês vão deixar 5 espaços para as letras lá dessa palavra do nosso jogo da forca. Certo? Conseguiram já? Vamos para a última palavra? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Que palavra será? Façam lá e eu vou dar a dica para vocês, certo? Certo? Organizar o jogo da forca? Então, a dica do nosso jogo da forca é que na primeira palavrinha aqui eu tenho um time de futebol, certo? Então, aqui nessa primeira linha vocês vão completar e vão formar um time de futebol. Se quiserem escrever do ladinho assim para não esquecer lá, pode escrever. Aqui um objeto que tem lá na casa de vocês. Certo? E no terceiro espaço, na terceira linha, eu tenho um brinquedo, certo? Agora ficou fácil, né? Eu acho que agora vai ficar mais fácil. Então, relembrando. Time de futebol, objeto e brinquedo. Certo? Organizaram? Vamos lá, então. A professora vai colocar as vogais primeiro e vocês vão tentando acertar lá, certo?
A primeira vogal, a gente vai colocar, é a vogal A. Então, na primeira palavra, olha aqui, na terceira letra, eu tenho um A. No nosso time de futebol. Que time será que é? Aqui no segundo, no nosso objeto, também, por coincidência, na terceira letra eu tenho a vogal A, certo? E lá no nosso brinquedo, que é a nossa última palavrinha, eu tenho a vogal A na última letra. Alguém já adivinhou aí? Será? Eu acho que já. Vamos para a próxima vogal. E. Olha aqui. Então, terceira o A, um espacinho e a letra E. E aí, na segunda, no objeto, não temos a vogal A, vogal E. E na última eu tenho aqui, ó. Qual brinquedo será que vai formar aqui? Conseguiram? Alguém já conseguiu? Vamos para a próxima vogal? I. Só na última palavrinha eu tenho a vogal I. No time e no objeto eu não tenho a vogal I. No nosso brinquedo eu tenho duas vogais aqui, ó. Provavelmente é uma sílaba simples aqui, né? Porque só tem mais uma letra, olha o padrãozinho. Consoante e vogal, provavelmente. Aqui também. Agora ficou bem fácil, né? Será que eu tenho a vogal O? Vamos ver? Olha só, o time, a última letra no nosso time aqui é a vogalzinha, a letrinha O. E aqui no nosso objeto também. No brinquedo não temos a vogal. Não temos a vogal O. Conseguiram, crianças? Descobriram a palavra, o time, o objeto e o brinquedo? Vamos ver lá qual que é a primeira palavra que formamos? O time é Flamengo. Olha aqui o nosso encontro consonantal aqui. F, L, Flamengo. Anotem lá, quem não conseguiu formar a palavrinha, anota lá no seu caderno, copia lá, arruma. Então, Flamengo, a primeira palavrinha. Então, agora vamos ver o nosso objeto e o nosso brinquedo aqui. Qual palavra que conseguimos formar? A palavrinha prato. Olha aqui o P e o R, o nosso encontro consonantal aqui. E aqui ó, a sílaba simples. Prato, sílabas complexas e uma sílaba simples aqui. E o brinquedo qual era? Descobriram lá? Bicicleta. Olha como eu falei, ó, sílabas simples, né? Ó, consoante e vogal. Aqui uma sílaba complexa, né? C, L, U, E, clé. E o tá, que é uma sílaba simples. Gostaram do nosso jogo da forca? Conseguiram resolver lá, crianças? Então, copie as palavras certas lá, né? E agora eu vou mostrar para vocês um outro joguinho, que é o joguinho Qual é a Cantiga? Vamos lá? Então, crianças, esse joguinho, ele vai estar lá no nosso material de apoio também, certo? E, para ajudar vocês, eu fiz esse joguinho aqui. Qual é a cantiga? Eu trouxe algumas gravuras para vocês estarem descobrindo qual é a cantiga que essa ilustração está mostrando, certo? Vamos aqui para a nossa primeira aqui. Vocês estão conseguindo enxergar lá? Tem duas crianças e no meio, na mão deles, tem o que mesmo? Um pirulito, certo? Qual será que é essa cantiga? Vocês se recordam? Peçam ajuda aí na casa de vocês. Perguntem se alguém sabe qual é essa cantiga aqui. Será que... Bom, conseguiram descobrir? Pediram ajuda? Então, essa cantiga aqui é aquela que a gente brinca de roda, que se chama pirulito que bate, bate.
certo? Pirulito que bate, bate. E a gravura que representa esta cantiga é esta daqui, certo? Vamos para a segunda aqui? Vejam aqui, crianças. Eu tenho um peixe que está com uma cara não muito boa aqui, olhando para... O que é isso? Um caranguejo. Vocês lembram lá de cantigas que falam sobre peixe, sobre caranguejo? Quem não lembrou de nenhuma, pergunta aí na casa para os pais, para os irmãos, que eu tenho certeza que eles vão poder ajudar. Certo? Olha lá bem a gravura. Conseguiram? Qual cantiga será que fala de peixe, de caranguejo? Ah, isso mesmo. Caranguejo não é peixe. Caranguejo não é peixe. Certo? Lembraram da cantiga? Muito legal essa cantiga, né? De brincar com ela. Vamos para a segunda? Essa aqui, ó. Então, aqui temos a imagem da borboleta, que está na cozinha, provavelmente, né? Porque tem um fogão. Qual é essa cantiga? Essa é muito fácil, né? Borboletinha. Isso mesmo. Essa cantiga, borboletinha. Então, já conseguimos 3 lá. Pirulito que bate, bate. Caranguejo não é peixe. E borboletinha. Certo? Vamos para a próxima? Aqui. Essa aqui tem várias crianças brincando ali. E pode ver que eles estão com alguma coisa na mão, batendo ali. O que vocês acham? Que brincadeira que é essa? Quem que sabe qual é? Uma brincadeira de roda. Chama-se Escravos de Jó. Essa brincadeira aqui, ó. Aqui no Escravos de Jó tem as nossas sílabas, nossos encontros consonantais aqui, ó. Escravos. Certo? De Jó. Conseguiram visualizar lá, crianças? Vamos para a próxima cantiga. Essa também é bem animada. Tem um bote, tem os índios. Qual será a cantiga? Fácil essa, né? Essa é 10 índiozinhos. Lembraram da cantiga? Tenho certeza que sim. Vamos para a próxima aqui. Olha a imagem. Nosso gatinho ali bem tranquilo, quando de repente um objeto aparece ali. Qual será esta cantiga? Fácil também, né? Quem nunca brincou de roda com essa musiquinha aqui? Essa cantiga. Atirei o pau no gato. Não é bonito brigar com os animais, né? Mas na nossa cantiga aqui, o gatinho acabou levando lá, olha. Certo? Agora aqui nessa cantiga aqui, os meninos estão brincando do que será? Nessa cantiga de roda. Eles estão com chapéu de jornal na cabeça. Fácil também, né, crianças? Isso mesmo. Marcha soldado. A nossa cantiga. E vamos para a nossa última gravura aqui? Consegue observar quem é essa personagem? Conseguem observar? Bom, é uma que gosta de contar mentiras, a Dona Barata. E o nome da cantiga, A Barata Diz Que Tem, certo? Lembraram? Essa também, é bem legal essa cantiga, não é? A Barata Diz Que Tem. Ela fala que tem várias coisas, na verdade ela não tem, né? Muito bem, conseguiram recordar lá? Essas atividades estarão lá no nosso material que foi enviado pela escola, certo? Vamos ver aqui.
Algumas cantigas do 5º ano são diferentes da do 4º ano. Mas aqui tem algumas, né? Vamos ver lá? Aí vocês vão olhar aqui. Embaixo da gravura vão escrever o nome da cantiga, como eu fiz ali no meu jogo, certo? Aí vocês vão relacionar o nome da cantiga com a imagem lá, certo? Observa, vê do que está falando e copia corretamente, né? Com a letra bem caprichada, bem bonita para devolver lá na escola, certo? E aí, aqui, agora escolha uma das cantigas que você relacionou na atividade anterior, escreva a sua letra. Então, vai ter o espaço lá e vocês vão reescrever uma das cantigas. Escolhe uma só, não é para inventar uma história, não é para inventar outra cantiga, não é uma paródia. É a reescrita de uma dessas cantigas que a gente acabou de ver, certo? E não esqueça de escrevê-la respeitando seus versos e estrofes, certo? Vocês lembram lá que a professora durante essa semana mostrou toda a estrutura do texto que a gente trabalhou da cantiga? Lembram? Que tinha o título, espaço, que para ficar bem visual, né, para a gente poder observar do que se trata aquele texto, né? E o espaço, daí versos, espaço novamente e a próxima estrofe. Então vocês escolhem uma que vocês mais gostarem, que vocês tiverem maior facilidade para reescrever e fazem bem caprichado aqui, não esquecendo de respeitar todos os elementos do nosso texto cantiga. Certo, crianças? Muito obrigada pela companhia de vocês durante essa semana e estaremos agora com o nosso momento de literatura com o nosso pessoal da contação de história. Certo? Até a próxima! Gente de Muitos Anos, de Malô Carvalho, e as ilustrações de Suzete Armani. Editora Autêntica. Hoje eu resolvi contar essa história para vocês porque ela fala que todo idoso tem direito a. Todo idoso tem direito a ser respeitado, a ser amado, a ter um lar. Então, a gente tem que cuidar das pessoas idosas, do nosso vovô, da nossa vovó e das outras pessoas idosas da nossa família. Então vamos lá? Todo idoso tem direito a ter um lar, uma família e se sentir protegido. Ter alguém com quem possa dividir os seus segredos. Receber muito carinho, muitos beijinhos e um tantão de abraços apertados. Pedir colo e ombro amigo quando fica triste ou quando sente saudades do passado. Ficar mal-humorado e até rabugento de vez em quando. Ir com frequência ao médico para cuidar da saúde e ao dentista para ter dentes bonitos e branquinhos. Ensinar, aprender e até esquecer o que acabou de aprender. Viver no mundo da lua, contar 1000 vezes a mesma história e perguntar de novo tudo aquilo que você acabou de explicar. Voltar a ser criança, ter uma vida animada e dar gargalhadas até sentir dor de barriga. Ai. Divertir-se, ir à praia, ao cinema, comer pipoca, fazer um piquenique no parque, plantar uma árvore, regar flores, ler um livro, se emocionar ao ouvir uma história bonita, fazer exercícios, dançar, cantarolar, jogar xadrez e até mesmo futebol. Voltar a sentir aquele medinho gostoso de quando era criança e ouve uma história de arrepiar.
descansar ou escolher uma nova profissão que o faça mais feliz. Andar devagarinho, ter ajuda para atravessar a rua e um lugar para se sentar. Ter uma cama bem macia para dormir e sonhar, acordar e dormir e sonhar novamente. Ter um lugar confortável na sala para ver os seus programas preferidos de televisão e tirar um cochilo na poltrona. Ganhar uma festa de aniversário bem bonita, cheia de coisas gostosas, amigos e muitos paparicos. Ter suas limitações respeitadas e se sentir muito, mas muito amado. Ser muito querido e ter uma vida digna e feliz. E pirim pim pim, e essa história chegou ao fim. E essa história foi muito importante para a gente saber como a gente deve cuidar bem do vovô, da vovó. E quem já não tem mais vovô e mais vovó, tem que guardar na lembrança, perguntar para o papai e para a mamãe. Quem ainda tem, conversar muito com o vovô e com a vovó para conhecer como eram as histórias de antigamente, como era na época que elas viviam, as histórias que elas contavam e saber tudo para deixar o texto de vocês maravilhoso. Um beijo, tchau, tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Que bom ter vocês novamente, quarto e quinto ano. Já estão com lápis e caderno na mão? Vamos anotar toda essa aula de hoje. Então, continuando, né, a nossa aula de ontem, primeiro nós vamos lembrar o quê? Os 3 conceitos básicos para que a gente possa ser um bom cientista. Primeiro, conhecimento. Segundo, experiência. E terceiro, investigação. E hoje nós iremos ampliar os conhecimentos da aula de ontem. Para isso, vamos ter a nossa retomada. Nós tivemos ontem na aula, estudamos sobre misturas. Então, prestando atenção aqui. As misturas, elas vão ter o quê? A fase dela. Cada porção que apresenta aspecto visual uniforme. Isso é uma fase. Elas podem ser homogêneas, ou seja, é uma solução que apresenta uma única fase. E heterogêneas, pode apresentar 2 ou mais fases. Mas nós não estudamos apenas misturas. O que mais nós estudamos quarto e quinto ano? Estudamos transformações reversíveis e irreversíveis. As transformações reversíveis que podem voltar ao que era antes da mistura. Lembram lá do estado físico da água? Sólido, líquido e gasoso? Então, não vai mudar a composição da água, vai mudar apenas o seu estado físico. E irreversíveis, que não podem voltar ao que era antes da mistura. Para a gente relembrar um pouquinho mais sobre transformação irreversível, nós vimos uma imagem da carne crua e da carne assada. A carne assada jamais vai voltar o quê? A ser carne crua. Por quê? Com o aquecimento, ela sofreu transformações em seus elementos e ela não pode se retornar no que ela era antes. Pensando nessa aula, vamos para o nosso objetivo. O objetivo dessa aula, pensando sobre a carne dessa transformação, né, irreversível, é identificar fatores que influenciam nas transformações irreversíveis. Pensando naquela transformação da carne, que não pode voltar ao que era antes, eu estou elaborando aqui a nossa pergunta norteadora. Vamos para a pergunta norteadora? Quais fatores fazem com que a matéria se transforme? Pensando nesses fatores, hoje a professora trouxe algo para vocês pensarem também daqui a pouco nas suas hipóteses. Então, vocês vão pensando, vendo aquela carne que vocês observaram, vem as hipóteses do quarto e quinto ano. Quinto ano. Explosão. Nossa, quarto ano. Misturas. Estão antenadas com a aula de ontem. Quinto ano. Fogo. Interessante. E evaporação. Gostei das hipóteses de vocês. Vamos ver se nós vamos validar ou não essas hipóteses. Continuando a nossa aula,
Aqui a professora trouxe hoje para vocês lembrarem de algo que foi falado da aula de ontem. Quarto e quinto ano, que anotou direitinho, já está lembrando. Então, para descontrair um pouco. Aqui nós temos um homem que ficou muito tempo no sol e está com muito calor. E para aliviar esse calor, ele está procurando o quê? Água. Nós temos duas plaquinhas. Uma escrito água, 9 quilômetros, e a outra H2O a 50 metros. Agora, observe essas duas plaquinhas. Gostei de ver quinto ano. 9 quilômetros é muito mais longe do que 50 metros. Muito bem. E o que levou ele a procurar pelo caminho mais longo? Gostei de ver quarto ano. Anotaram. Porque ele não se familiarizou com a fórmula da água, H2O. Mas assim, as fórmulas que nós temos, né, a professora não tirou do nada, não é? Nós temos aqui, por exemplo, da fórmula da água, ela vem dessa tabela periódica. Lembra que ontem eu falei? Então aqui, essa é uma tabela periódica dos elementos químicos. E vocês, com o passar dos anos, vão aprendendo a desvendar essa tabela periódica, né? O hidrogênio, aqui tem toda a estrutura, ela tem o seu número atômico, que fica sempre no cantinho, ela tem o seu símbolo químico, tem o nome do elemento químico, o peso atômico, lembra daquela massa que deu a diferença que nós aprendemos ontem? Então, a massa desse elemento. O hidrogênio, ele está ali no cantinho. E nós ontem lembramos que nós tivemos elementos químicos como o oxigênio, né? Que é o O2, o gás carbônico, CO2, que nós já estudamos. E o hidrogênio é o H. Viu como que vocês estão ampliando cada vez mais o conhecimento de vocês? E pensando nessa aula, nas transformações químicas, nós agora vamos iniciar a nossa aula com uma explicação, né? Com os elementos que estão aqui dispostos nessa bancada. Primeiro, como nós estamos trabalhando com vários elementos químicos, observem que a professora, tanto na aula de ontem quanto na aula de hoje, a professora está com luva, né? Por quê? Para não ferir a minha mão. E vocês em casa, se vocês quiserem, né? Às vezes tem algum elemento que vocês querem fazer desde as misturas de ontem, como qualquer outra experiência, sempre lembrando, um adulto tem que estar junto com vocês. Isso mesmo. Todo cuidado com trabalho com elemento químico é fundamental. E a primeira transformação desses elementos que nós iremos estudar hoje é essa aqui. Aqui nós temos o bicarbonato de sódio, tá? Com o vinagre, ácido acético. Então, ó, a professora está falando o nome desses elementos também. Se eu misturar esse primeiro elemento, é um reagente, né? Ele vai reagir com uma outra substância que eu vou colocar aqui em cima, que no caso é o vinagre. E a professora aos poucos está falando os nomes deles, né? Das suas fórmulas e como eles também são conhecidos nos laboratórios, para que vocês possam ficar aqui conhecendo sempre mais. Vamos ver qual reação que vai ter. Uau! O vinagre com o bicarbonato de sódio efervesceu e liberou o quê? Vão pensando. Gás carbônico. Ao liberar esse gás carbônico, o que aconteceu? Ele evaporou, então ele liberou no ar. E ele agora, como ele vai ficando, ele vai descansando, ele vai se tornar acetato de sódio, que está aqui o nome do elemento, acetato de sódio. Então aqui, ó, vinagre, ácido acético, bicarbonato de sódio, né, juntos. Depois, primeiro, ele vai ter a forma do gás, liberando o gás carbônico, da forma efervescência. Então, o primeiro elemento é o reagente, e ele vai reagir com o segundo elemento para se tornar um outro produto, que é o acetato de sódio. Para a gente observar essa efervescência novamente, agora a professora trouxe, vocês viram que, né, ele vai levantar. Então, aqui a professora trouxe água com corante, que está na parte de baixo, e olha,
O óleo, vocês já aprenderam na aula de ontem, que não se mistura com a água. Então, a água se mistura com o corante. Então, tá, nós temos uma mistura com duas fases, heterogênea. E agora eu trouxe um comprimido efervescente, que vai em sua composição bicarbonato de sódio e mais 3 elementos. Carbonato de sódio, ácido acetil salicílico e ácido cítrico. E eu vou colocar aqui para vocês verem como que vai ocorrer a liberação do gás carbônico. Vamos erguer aqui para vocês. Olha aqui, ó. A liberação desse gás carbônico. Estão observando? Não vai misturar a água com os elementos, mas é assim que ocorre a efervescência, a liberação desse gás carbônico. Viu que legal? Olha como que está evaporando esse gás carbônico, não é? Lembrando, a professora utilizou um medicamento, não é? Esse medicamento só pode ser comprado com receita médica. Então, a gente não pode chegar lá e pedir. No caso aqui, a professora, está fazendo para a experiência. Então, aí vocês viram como que ocorre a liberação do gás carbônico pela efervescência. Agora, existe muita química na nossa casa, E dessa química, nós temos aqui o suco de laranja com a casca de laranja. Eu vou colocar nos pratinhos de isopor para vocês observarem. Suco de laranja. E agora, eu vou espirrar aqui o sumo da laranja, que é conhecido como limoneno, nesse pratinho de isopor, tá? Vamos deixar reagir a laranja ali, tá? Para vocês verem o que vai acontecer, tá? Então, vocês aprenderam que esse sumo da laranja, ele é conhecido como limoneno, tá? Então, ele vai ter a reação dele aqui, ó, bem pouquinho, tá? E ele vai começar a reagir. Então, vamos deixar aqui a reação, tá? Então, ele vai ocorrer uma reação nesse pratinho de isopor. Aqui do suco de laranja, eu vou colocar aqui, vou limpar aqui. Vocês podem observar que não alterou nada. Mas aqui, o que eu coloquei, o sumo da laranja, olha aqui, ó, começou a ter alteração, tá? Ou seja, o sumo da laranja é um elemento que ele é utilizado, pode ver, ó, tá alterando, ó, comparando os dois. Isso é lógico, né? Ó, um isopor não teve alteração, mas o segundo isopor já teve, por causa do sumo da laranja. Vocês sabiam que o sumo da laranja, o limoneno, que é encontrado em frutas cítricas, até como o limão, ele é um solvente de polietileno? O que é polietileno? É um material que fica na caneta, do plástico da caneta. Ele é um solvente e também do isopor. E até mesmo do látex. Então, aos poucos, ele vai reagindo, e ele vai, o quê? Dissolvendo o isopor. Ó, observe que agora ele reagiu um pouquinho mais. Ficou melhor a observação para vocês, enquanto o outro elemento não teve reação. Agora, nós vimos tantas transformações e misturas. E agora nós vamos também trabalhar com outras transformações e misturas. Para isso, nós vamos ver o que? Os nossos materiais. Materiais para a aula de hoje, que nós vamos ter. Desses materiais, a gente vai descobrir o seguinte, que é água, repolho roxo, panela, copo, água sanitária, vinagre e bicarbonato de sódio. Esses são os elementos que nós iremos utilizar hoje para a nossa aula. Então, aqui, a primeira substância que a professora retirou foi essa água aqui do repolho roxo. Vou tirar aqui para vocês observarem melhor, tá? Nós não iremos utilizar, vamos separar aqui esses elementos. Então, aqui nós temos a água do repolho roxo. Como que eu tirei? É uma mistura irreversível, uma transformação irreversível, Na minha casa, eu fervi as folhas do repolho na água, aqueci no fogo, Como eu sou adulta, eu posso mexer com o fogo. Quem é criança tem que pedir
pai, para a mãe, para o irmão mais velho, para a irmã, fazer essa substância. E retirei o líquido desse repolho roxo. Agora, nesse elemento aqui, eu vou misturar água com vinagre. Observe o que está acontecendo. Nesse elemento aqui, né, o vinagre, que vocês já conheceram como ácido acético. Nesse elemento aqui, eu vou misturar água com bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Vou bater aqui, para ele ir dissolvendo. Ô, barulhinho, né? E agora, nesse vidrinho aqui, eu irei colocar a água com água sanitária. Observe o que está acontecendo. Aparentemente, agora, essas 3 substâncias são substâncias homogêneas. Ou seja, não aconteceu nada, né? O nome que também pode ser chamado água sanitária é hipoclorito de sódio, tá bom? Para curiosidade, para vocês sempre estarem aprendendo sempre mais. Vou misturar um pouco esses elementos, tá? E agora, eu vou colocar, prestem atenção, a água do repolho roxo. Vou colocar mais próximo aqui para vocês observarem. Uau! Ficou vermelho. A água do repolho roxo junto com o vinagre, com a água, ficou na cor vermelha. E que cor será que vai ficar quarto e quinto ano com o bicarbonato? Ele não dissolveu porque eu preciso, né, misturar um pouco mais para o bicarbonato dissolver na água, tá bom? Mas ele vai dissolvendo. Vamos observar? Uau! Ficou numa cor assim, azul para verde, né? Dependendo de quanto que eu vou colocar de elemento. E agora? Essa água aqui, que foi água e água sanitária, que cor será que vai ficar? Nós temos vermelho, nós temos um verde ou azul, né? Dependendo da quantidade de elementos. E agora? Uau! Ficou na cor amarela. O que que aconteceu? Aconteceu uma reação. O repolho roxo, o líquido do repolho roxo, né? Ele indica a acidez de cada elemento. E aqui nós indicamos cada acidez de cada elemento. Então, o alimento mais ácido fica com a cor avermelhada. E aqui, um pouquinho menos, numa cor verde ou azul, né? Que vai ficar aqui. E aqui, uma cor amarela. Viu que legal? E agora? Você fez aparecer cor, prof. Né? Se eu misturar outras substâncias, eu posso ter modificação nas cores? Então, agora nós vamos pensar. Viu que aqui tem uma água roxinha, né? Estão observando? Essa água roxa, eu extraí com 40, vamos ver se vai acontecer alguma mudança também nessa transformação. Com 40 ml, que eu medi aqui pela seringa, essa de 20, de água, com um comprimido que é pergamanato, caiu, não tem problema. Pergamanato de potássio. Esse é um comprimido que alguns médicos receitam para algum tipo de alergia, tá bom? Então, sempre com prescrição médica. E agora, eu vou misturar nesse elemento 20 ml de vinagre, para vocês observarem a reação. Então, por isso que é a seringa de 20. Aqui, 20 ml de vinagre. Vamos ver a reação que vai ter. Opa! Continuou roxo, ó. Pois é. E agora eu trouxe para vocês a água oxigenada, tá? Agora a gente vai ver se vai ocorrer uma mudança nessa reação, tá? Vou colocar aqui no copo, né? A professora abriu por causa que a gente está trabalhando com elementos, né? Pode ocorrer uma evaporação. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, observem bem o que está acontecendo. O que vai acontecer com essa água? Ela mudou de cor ou não vai mudar? O que aconteceu? Olhem o que aconteceu! O pergamanato de potássio com a água oxigenada, né? A água e o vinagre transformaram em manganês. Manganês é uma substância transparente, incolor. Então, essa água eu não posso consumir,
porque ela tem substâncias químicas. E se eu colocar a substância de água oxigenada, né? Que eu coloquei aqui. Opa, não puxou. Vamos lá. Nessa água, o que vai ocorrer? Vamos observar que cor que vai ficar. Ué, não ficou, não teve a mudança, não é? Mas se eu misturar essas duas misturas, será que vai ocorrer uma mudança? Eu não testei, mas vamos testar aqui. Ó, efervesceu. Vamos ver a modificação que teve. Será que mudou? Voltou a ser o manganês. Então, aquela água anterior que eu misturei só com água oxigenada, não é? Ela não ocorreu mudança, tá? Porque ela ficou um dióxido de manganês. No caso, quando eu misturo ela com todas as substâncias, o permanganato de potássio, a água oxigenada, a água e o vinagre, ela vai ficar o manganês, que é um elemento transparente, tá? Então, aqui ele está terminando as substâncias. Vocês observaram bem a nossa aula de hoje? Viu quantas coisas que nós aprendemos e vimos como que foi reversível, como que foi essas transformações irreversíveis, como que elas ocorrem? Então, elas se misturam com outros elementos. Então, nós percebemos que a gente não vai reverter o processo, não é? Mas misturas, elas, à medida que a gente vai colocando, elas vão transformando os elementos. E essas transformações que nós fizemos hoje, elas são irreversíveis. Por exemplo, o suco da laranja não vai voltar a ser laranja mais. Então, o que nós podemos perceber agora da nossa pergunta que foi feita para vocês? Quais fatores fazem com que a matéria se transforme? Então, vocês observaram os fatores. Vamos lá para a hipótese? Explosão pode ser que ocorra, né? Alguns elementos precisam disso, mas sempre em laboratório, com quem estudou sobre química, né? Que sabe todo certinho o elemento, a quantidade de elemento, misturas, nós percebemos que sim, nós misturamos alguns elementos, como água do repolho roxo, não é? Com o vinagre e com a água, ele fez uma quantidade de cor, né? Ele apresentou uma cor, e essa cor indicou a acidez ou não daquele produto. O fogo, a professora utilizou o fogo lá na casa dela, quando ela fez o quê? Ela colocou repolho roxo numa panela com água e ocasionou a fervura e a evaporação. Então, desde a primeira atividade, na primeira atividade, quando ocorreu a evaporação do gás carbônico, que foi pelo bicarbonato de sódio, nós percebemos que ele também ocorre a transformação. E agora, né, indo um pouquinho mais além, o que nós podemos perceber de toda essa aula? Que o contato entre um reagente e outro faz com que aconteçam transformações irreversíveis que podem ser percebidas mediante experiências e observações. E hoje vocês observaram muito bem quarto e quinto ano. E nós chegamos no nosso objetivo, identificar fatores que influenciam nas transformações irreversíveis. Conseguimos ou não? Conseguimos! Vocês observaram todos esses elementos, os fatores, né, que ocorrem para as transformações, né? Quando a professora tirou o líquido pelo calor, quando teve a efervescência, na mistura de cores, né? Então, todos os fatores, eles influenciam também. E lembrando, quando um líquido é transparente, não significa que nós podemos tomar. Ele pode ter o quê? Outras substâncias. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam as tarefas, as atividades que a professora de vocês estão propondo. Assistam o programa Vem Aprender e um beijo enorme no coração de vocês. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube.
pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Eu sou o Davi. Eu sou o Natan. E a gente é da Escola Maria Laura. Estamos representando os meios de comunicação. 1, 2, 3, já!